Eu quero, antes de dirigir a palavra aos senhores, pedir que assistamos aqui uma pequena amostra do que vivemos hoje, a realidade que nós vivemos, dentro, inclusive, do que foi dito aqui pelo Paulo Delgado e dentro daquilo que eu digo aqui, já disse algumas vezes, Gutenberg, o atual governo não estava preparado para assumir suas funções e está menos preparado ainda para deixá-las. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez, é o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Então, eu me recuso a admitir que os trabalhadores brasileiros, porque eles galgaram direitos, conquistaram direitos, esses direitos foram conquistados por 20 anos de luta, 20 anos de luta, fora os 500 anteriores de luta e desespero, e dizer que essas lutas e essas conquistas fizeram a gente virar classe média de jeito nenhum, de jeito nenhum. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. Vocês todos sabem quem é a autora dessas afirmações, é a socióloga Marilena Chaui. E conta com a presença do ex-presidente Lula aplaudindo. E vejam bem, é um partido, é um governo que se orgulha de ter transferido o maior número em toda a história de pessoas da pobreza para a classe média, ou com acesso à classe média. Então, eu queria apenas que o início tivesse essa mensagem, porque nós vamos enfrentá-la no dia a dia desta campanha. O que foi dito aqui pelo Jorge, o que foi dito aqui pelo Paulo, nós vamos ter uma campanha plebiscitária, não vamos fugir dessa realidade. Falou-se aqui na questão da Copa do Mundo. A influência da Copa do Mundo para as eleições. Não sei se existirá alguma influência. Se essa influência que vier a existir será temporária, tempo curto, até porque o brasileiro se deu conta de que esta não é a Copa do Mundo para o povo. O Bonhoeffer lembrava um fato que ele testemunhou: na Copa de 50, existiam nos estádios as gerais, que era exatamente aonde o povo conseguia ter acesso. O padrão FIFA acabou com esta figura das gerais. Hoje a Copa é mais da Coca-Cola, das multinacionais, nada contra, dos grandes financiadores do que do povo. Imagine os senhores a revolta de quem está nas cercanias dos estádios, não consegue assistir aos jogos e vê seus filhos sem escola, sem hospitais, sem transporte, porque, na realidade, nós vamos correr um risco. Vamos admitir que a Copa seja um sucesso. O sucesso é do padrão FIFA. Se for um fracasso, é a irresponsabilidade do brasileiro, que não se preparou, que não fez nada. Então, é uma coisa que me preocupa muito, até porque, se nós examinarmos, isso é muito fácil, todos nós temos amigos que moram fora do país, as imagens que estão saindo do Brasil nesse momento são as imagens da violência. É o índio dando uma flechada num policial, isso percorreu o mundo todo.
E agora, recentemente, o presidente Obama, veja bem, aconselhando aos americanos que vêm ao Brasil trazer camisinha americana, porque a do Brasil é de péssima qualidade. Então, a que ponto nós chegamos? Nós estamos cercados de má notícia. Qual é a boa notícia? O futebol, que é uma paixão de todos. Mas o futebol acaba aos 90 minutos. As pessoas que entram no estádio, que torcem pelo seu time, e se enchem de alegria naquele estádio, já se aborrecem ao retornar para casa, com o trânsito engarrafado, com a dificuldade de acesso, ter que pagar a cerveja a R$13, não poder comer nada produzido no Brasil, porque o padrão FIFA assim não permite. Então, eu acho que essa questão da Copa do Mundo foi um tiro no pé. Como nós vamos encontrar aqui ainda várias vezes, nós vamos ver onde é que está a razão. Torcer pelo Brasil é um dever nosso, e nós vamos torcer. O problema é se esse esforço que foi feito terá consequências positivas em projeto político eleitoral. Aliás, nós temos que entender uma coisa. Nós estamos vivendo o início da ebulição de uma panela de pressão. Nós estamos falando de Copa do Mundo, mas essa semana teve um show aqui no interior de São Paulo, e um roqueiro, que me foge o nome aqui agora, quando tentou levar uma mensagem política, ele teve dificuldade de retomar o show porque a multidão toda passou a agredir o atual presidente da República. Então, o Paulo detalhou bem essas questões, e eu queria mostrar um pouco outro contexto. Nós temos hoje pretensos candidatos ou pré-candidatos, cerca de 14 cidadãos. Isso aqui vai reduzir, vai para 8 ou 10. Agora, vejam, senhores, a dificuldade de você desenvolver um debate na televisão envolvendo 8, 10 ou 7 candidatos. Você não vai conseguir, no primeiro turno, ter um debate de alto nível. Aliás, esse é um trabalho que o governo faz e estimula. Se você for ver a relação dos candidatos, é aquele Amael, é o Fidel, aquele do metrô aqui de São Paulo, e por aí afora. Eles são financiados pelo governo. Aliás, é uma coisa, meu caro ministro César, que a gente precisa ver no Brasil. A compra de legenda está insuportável. A compra de legenda, e é uma coisa incrível. Ninguém quer saber da vaga de senador, porque a votação do senador não gera fundo partidário. O que gera fundo partidário é de deputado federal. Então, as compras são feitas baseadas na votação do deputado federal, porque aquilo gera renda para o partido, e até mesmo para os suplentes. A contabilidade atinge os suplentes. De forma que isso é uma questão, viu, Paulo, que nós vamos ter que ver com muito cuidado. O Nordeste, você já vê pessoas perguntando o que era impensável há 4 anos atrás. A Dilma vai para o segundo turno? É lógico, a lógica é que vá, mas já começam a fazer esse exercício dessas perguntas. Porque a contabilidade do brasileiro, quando ele começa a se preparar para o voto, o primeiro ponto é a inflação. O Roberto sabe disso mais do que ninguém. Quando o seu dinheiro acaba no dia 20, no dia 25, aí a reflexão começa a funcionar. E nós estamos vendo isso no Nordeste, que sempre foi um território de carteirinha da base do governo, encantados que foram com a mensagem renovadora do presidente Lula, e que depois resolveu eleger postes pelo Brasil inteiro. Elegeu a presidente e maculou aqui São Paulo com um poste que está aí,
e prepara um novo porte para 2014 para o governo do Estado. Mas vejam vocês, o PT, o governo, né, o Partido dos Trabalhadores, Paulo Delgado, só tem 2 candidatos a governador de Estado competitivos no Nordeste. Vocês já tinham prestado atenção? Eu tenho prestado atenção a isso, Gutenberg. Você que é Você só tem na Bahia, que não é competitivo, e você tem no Piauí, que se tornou competitivo diante de recentes acontecimentos. No Norte, você tem competitivo do Acre. Do Acre. Aí, em 2010, eles focaram muito os senadores. A coisa também não está fácil, está ruim. Acho que eles vivem hoje, Paulo, uma dificuldade muito grande numa região que foi um passeio. A começar do Maranhão. O Maranhão foi o maior percentual de votos para presidente Dilma na eleição de 2010, e hoje o Estado está completamente dividido. As candidaturas postas e não são favoráveis à reeleição. O Ceará, o nosso ministro César Aço pode dizer o que acontece por lá e por aí afora. Há uma coisa que é preciso se ver, de onde é que está vindo esse movimento. Esse movimento vem de baixo, vem inclusive de quem é beneficiado do Bolsa Família, porque parte na cabeça dele o seguinte: eu já tenho o Bolsa Família, eu quero mais. O Bolsa Família já faz parte do dia a dia. Então, essa questão já está incorporada na sua rotina. O fator mais grave para o governo é a falência dos estados e municípios. A falência dos municípios brasileiros ela é muito grave. E é fácil você entender por quê. O governo agiu nessa questão de bloquear as ações dos municípios, e você bloqueia quando você diminui seu potencial arrecadatório, com essas políticas de incentivos a automóvel, a linha branca. De onde é que sai isso? Dos repasses dos estados e municípios. A situação dos municípios é caótica. Tivemos a 10ª, sei lá, caminhada dos prefeitos a Brasília semana passada. E a situação chegou a um ponto que nem a presidente conseguiu ir, o vice-presidente não foi, o representante que foi mandado para lá foi vaiado pelos prefeitos. Foi vaiado pelos prefeitos. Agora, os prefeitos estão desgastados. O desgaste de prefeito hoje, acho que no Brasil inteiro, é grande. E eles sabem que esse desgaste, em parte, ele não tem culpa. Em parte, é exatamente essa situação vivida e que não foi criada por ele. Então, são questões que eu tenho a impressão que elas desaguam logo após a Copa, que é efetivamente quando vai se começar o período eleitoral, até porque nós vamos ter o início da propaganda gratuita. E aí vem um grande perigo do Brasil. Nós não temos mais candidatos com personalidade própria. É um marqueteiro. O marqueteiro manda rir, o candidato ri, manda chorar, o candidato chora, manda fazer beicinho, o candidato faz beicinho. E chega ao ponto da maquiagem ser de tal modo que nos faz viver num mundo de falsa felicidade, num clube de falsa felicidade. Eu me lembro do estado aqui do nosso ministro Aço, em 2006, prometeram a Transnordestina e levaram um trem do metrô de Fortaleza para Nova Russa. Esse trem fez um passeio de 2 quilômetros, mostrando o que ia ser. Em 2010, repetiram.
E a informação que nós temos é que o trem já está voltando, o trenzinho de Fortaleza para Nova Russa, para repetir. É um absurdo. E o pior é que dá quem acredite naquilo. A transposição do São Francisco é outra brincadeira. Uma obra totalmente acabada, o que foi feito já está destruído. Mas, novamente, nós vamos ter a transposição, nós vamos ter a campanha do marqueteiro. É totalmente... Você vive no mundo da fantasia. Esse é um risco que os outros candidatos vão ter e que precisam de alguma... de enfrentar isso com muita determinação, desarmar essas arapucas que estão sendo montadas, mas eu tenho a impressão que o próprio povo começa a sentir essas realidades. Tem uma coisa que me preocupa muito, me deixou muito atônito. Foi o anúncio dessa prematura aposentadoria do Joaquim Barbosa. Aliás, tem até algumas restrições ao ministro Joaquim Barbosa, pelo estilo, mas acho que a saída dele, nesse momento, é danosa. Até porque, mais uma vez eu invoco aqui o ministro César Aspas, a peça de reposição. O grande complicador é quem irá para o lugar. É quem irá para o lugar. Eu até, se não fosse tão visado, Paulo Delgado, eu ia fazer uma campanha pelo Brasil afora, tipo Fica Barbosa. Até porque ele só pode ficar até novembro. E é, pelo menos, uma garantia de que aquele lugar que está ali, ele tem os que gostam e os que não gostam, mas é um homem que marcou posição, é um homem respeitado. Eu acho que nos remete pelo menos uma tranquilidade com relação a isto. Nós estamos vivendo um momento de muita insegurança, inclusive jurídica, não sei o que podemos esperar do Tribunal Eleitoral, né, meu caro amigo? Então, são coisas que trazem preocupações. Agora, eu tenho observado, Paulo, não sei se você concorda comigo, que o Eduardo Campos, silenciosamente, está sendo a válvula de escape para os governistas, para os petistas frustrados. Começam a dar sinalização de que eles têm uma luta comum, eles tiveram uma convivência. Aliás, no Brasil tem uma coisa interessante, o Gutenberg sabe disso, as mudanças são feitas exatamente com a participação dos que foram governo algum dia. Nós não temos nenhuma novidade disso. Conviveram com a oposição e, no momento exato, por desencanto ou por achar que já basta, tomam posições e aí comandam o processo. O Eduardo Campos tem passa essa sensação. Ele tem, pelo menos para o Nordeste, um discurso mais convincente. Tem um problema? Tem. Outro dia eu participei aqui de um jantar em Brasília, ou em São Paulo, com o PIB paulista, e estava a candidata a vice-presidente Marina. Era um peixe fora d'água. Ficou aquele ambiente na casa do João Dória, vamos dar o nome aos bois. É tanto que na saída eu brinquei com ela, ela disse: olha, Marina, você depois de pousar ao lado de tanto Portinari, de tanto Voltaire, de tanto de Cavalcante, nada será para você como antes. Um peixe preservado. Não é verdade? Então, é uma coisa que nós temos que ter muita habilidade, até porque ela tem uma importância eleitoral específica. E é uma das dificuldades que o Eduardo Campos tem que enfrentar. O Aécio nem sequer tem um vice-presidente definitivo.
o que mostra que nós ainda estamos muito embrionário nessa questão. De forma que eu queria fazer esses pequenos comentários, até para provocar uma discussão e dizer que o que nós vimos aqui no começo, eu fiz questão de pedir ao Amato que nos mostrasse a todos, isso é um retrato do que acontece no Brasil inteiro. E nós vamos enfrentar durante todo este período. Acho que nós podemos ter uma grande surpresa, que será o PT estar fora do segundo turno. Isso vai depender de quê? Das consequências, aí sim, fracasso Copa do Mundo, inflação e os desgastes, como eu mostrei aqui, do partido, pelo menos numa região forte, que é a região norte e nordeste. No resto do Brasil, nós temos também essas divisões. Essas divisões elas começam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, não precisa falar, que vocês falam, Minas Gerais, aquela grande pote de ouro que o governo tinha de votações maciças, esses fatos não vão se repetir, com certeza. Se achava que não haveria segundo turno, isso já está fora de cogitação, nós vamos ter segundo turno. O resto, o futuro a Deus pertence. Resta silêncio. Resta silêncio.